Eu tô ansioso. Pelo ovo de Páscoa? Tô. Mas tô mais por amanhã, porque final com clássico é bom demais, né, meu povo? Primeiro jogo, amanhã Atlético e Cruzeiro, decisão do Campeonato Mineiro, 4h30, ao vivo na Globo. O nosso aquecimento agora começa com dois personagens que viveram muito intensamente esse duelo. Diego Tardelli e Marcelo Moreno, artilheiros que deram muitas alegrias para cruzeirenses e atleticanos. Carregados nos braços de multidões. Recepções do tamanho da idolatria de cada um. Nomes que estão na história do Cruzeiro e do Atlético. Rivais que reconhecem igualmente o valor desse carinho. Até mandei uma mensagem para ele agora que eu vi que ele chegou no aeroporto sendo recebido pela torcida, carregou no colo, e eu falei, pô, é legal ser recebido dessa forma, né? Quando eu vi a mensagem, eu fiquei realmente, me surpreendeu. Não são todos os jogadores que têm essa oportunidade, de ser recebido desse jeito. Como ele já passou por essa experiência, com certeza isso foi marcante para ele. Foram 3 passagens do Diego Tardelli pelo Atlético. O Marcelo Moreno está na 4ª pelo Cruzeiro. Ao longo delas, viveram inúmeros clássicos. Confrontos que ajudaram a construir essa idolatria. O clássico é o que marca, a carreira do atleta, os gols, principalmente. O cruzamento é pro Tardelli! Comecei a ganhar um pouquinho de respeito, de moral, com a torcida, em conseguir fazer gol em clássicos. Largou Moreno e emendou lá dentro! Quando o Moreno fez o primeiro gol em clássico, Tardelli ainda nem tinha chegado ao Atlético. Foi em 2008, numa final de campeonato mineiro. O gol abriu caminho para uma goleada por 5-0. E era só o jogo de ida. Eu fiz gols nas 2 finais. Na volta, ele fez o gol que considera o mais bonito sobre o rival. Pode colocar esse, o de peixinho. Esse tá legal. Moreno balançou as redes 3 vezes diante do Atlético. O Cruzeiro foi a maior vítima do Tardelli com a camisa atleticana. Foram 9 gols, 3 num único jogo. Tardelli! Tardelli de novo! Foi pelo Campeonato Mineiro de 2011. Mas para ele, o clássico mais marcante foi o da final da Copa do Brasil de 2014. Diego Tardelli! Um gol que deixa o Atlético perto do título da Copa do Brasil. Fiz o gol do título, que para mim é mais importante do que a Libertadores, por ser contra o rival, Ao todo, o Diego Tardelli disputou 20 clássicos. Marcelo Moreno, 11. Em 7, eles se enfrentaram. O último foi em 2020, no jogo que marcou o retorno do Tardelli na 3ª passagem pelo Galo. Diego Tardelli se despediu do Atlético em 2021, em meio à pandemia, e por isso no Mineirão vazio. Foi depois de um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Já o Marcelo Moreno vai se despedir do Cruzeiro com este estádio lotado, e justamente num clássico contra o Atlético. Vai ser no dia 7, no jogo decisivo da grande final do Campeonato Mineiro. Mas dessa vez, sem entrar em campo. Uma despedida antes do clássico, para que eu possa me despedir da minha torcida e a gente possa encerrar essa 4ª passagem com o torcedor cruzeirense como a gente merece. A decisão começa amanhã, na Arena do Galo. E o Tardelli vai estar lá. Já tá tudo certo, já. Certo também é que o carinho da torcida por eles nunca vai acabar. Marcelo Moreno, Marcelo Moreno. Muito legal, né? 2 personagens muito massa. Tardelli já parou e o Moreno vai se despedir nesse clássico. Vamos com o Guto Rabelo, que tá lá na Toca da Raposa. Os jogadores estão saindo, voltam à noite para a concentração. O Moreno saiu por aqui agora há pouco. Ele fez questão de parar o carro, descer, tirar foto
e dá autógrafos para alguns torcedores. O Moreno vai se despedir, como a gente viu na reportagem, no outro domingo, no dia 7 de abril, antes da partida. Ele vai acenar, aplaudir os torcedores, no momento para ele, né? Aos 36 anos, ele decidiu se aposentar, principalmente depois da morte do pai. Inclusive, ontem, na entrevista coletiva, ele se emocionou quando falou do assunto. São 20 anos de carreira e para ele tomar essa decisão não foi nada fácil. Havia uma expectativa de que ele pudesse jogar, não vai jogar, vai receber o carinho da torcida. E a gente acompanha agora a palavra emocionada do Marcelo Moreno sobre a aposentadoria. E a gente perde pessoas importantes, né, na nossa vida. E eu perdi. Perdi meu pai, que foi o cara que me ensinou tudo. Foi uma decisão muito difícil e eu vi que passaram os meses e eu não estava conseguindo. Então, foi uma coisa muito única, muito de coração mesmo, né? De falar com minha família que eu ia parar, ninguém quer aceitar, mas no meu coração eu já aceitei. Tá aí as palavras do Marcelo Moreno. O menino hoje tem o Cruzeiro em campo contra a Ferroviária de São Paulo. As cabulosas estão brigando pela liderança, graças a essas duas aqui, Bianca Brasil e Vanessinha. O Globo Esporte bateu um papo com elas. Bom é quando as estrelas compartilham o brilho. Cheguei agora. Você tá na janela? Quem fez o primeiro gol? Quem abriu as portas? Só que a zagueira não conseguiu dominar, eu fui mais rápido do que ela, peguei a bola, driblei ela e fiz o gol. Quem fez o 300? Não cheguei 300 agora. ainda foi olímpico. Essa é a miséria, que ainda foi olímpico ainda. Bianca Brasil e Vanessinha. Contra o Internacional, uma fez o gol de número 300 da história da equipe feminina na semana passada. Golaço, 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 gol olímpico aqui em Nova Lima. A outra marcou o início dessa contagem, lá em 2019. A gente começou o brasileiro contra o Taubaté. Não foi um dos mais legais, né? Não saímos com os 3 pontos. Mas foi onde tudo começou, onde eu pude fazer meu primeiro gol. O Cruzeiro mudou muito desde aquele primeiro gol. Esta é a melhor temporada da equipe. Vice-campeã da Supercopa do Brasil, derrotada na final para o Corinthians. Está em segundo lugar no Brasileirão. Colocação nunca antes alcançada pelo clube na competição. Semente plantada no fim de 2022. Foi quando o time feminino passou a usar a mesma estrutura do masculino. A Toca da Raposa 2. Feliz porque as meninas estão unidas, estão dentro de campo correndo uma pela outra. Acho que, querendo ou não, tem alguns clubes que não tem isso, né? Então, eu sei o que eu tô vivendo hoje, eu sou muito orgulhosa de estar vestindo essa camisa, porque eu sei que eles representam muito e dão muita oportunidade pro futebol feminino. Bianca chegou ao Cruzeiro no ano passado, artilheira do time na última temporada com 24 gols. E escolheu morar em Minas Gerais não apenas por causa da estrutura. Tinha um quarteto ali de Miriam, Vanessinha, Micaele e Duda, que era uma loucuragem. Eu perguntei se elas iam ficar e falaram, só a Vanessa vai ficar. Eu falei, não, é disso que eu preciso de alguém aqui, né? Tem o diferencial ali e nossa conexão foi desde o começo. A conexão dentro de campo foi interrompida por uma lesão no joelho de Vanessinha. A autora do gol mais bonito do último Brasileirão está na fase final de recuperação. Se Deus quiser, logo estou de volta dentro de campo e, querendo ou não, me ajudando, né? Jogando do lado da Bianca para ajudar. Preciso de uns golzinhos, me alimente. E voltar a fazer o que eu mais gosto. Pra não ficar ninguém de fora e constelação completa, você sabe, né? Brilha muito mais. Agora que não tá gravando, não gosto da Vanessinha. Tá gravando sim, viu? Ai, pronto. Vou falar pra todo mundo. Tira, todo mundo sabe. Desde a primeira entrevista eu falo. Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta quinta-feira. Marcelo Moreno já anunciando a despedida. Vou trazer mais alguns detalhes sobre esta história. Arbitragem definida para o primeiro clássico. O árbitro do jogo apitou bem os últimos jogos do Cruzeiro. O VAR em jogos de polêmica. Vamos falar sobre isso também. Caravana está de volta na semana que vem, jogo da Copa Sul-Americana. A Caravana chega em Varginha
E essa história de Martínez do América, eu vou trazer aqui o que eu apurei sobre a última proposta do Cruzeiro e qual que é a posição hoje do clube sobre o jogador do América. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos começar aqui com a preparação do Cruzeiro. Hoje teve o penúltimo treinamento. Amanhã, a última atividade. O técnico Nicolas Camon vai definir o time e aí vamos aguardar o que ele fará para este duelo diante do Atlético. E também a lista dos relacionados. O que vamos ter de novidade entre os convocados, ou se não terá novidade. Claro que tem aí os retornos de Zé Ivaldo e Marlon, que cumpriram suspensão. Então, esses jogadores, eles voltam a figurar entre os relacionados. Aí é aguardar quem serão os atletas que o técnico Nicolas Camon leva para este compromisso de sábado, às 4h30 da tarde, lá na Arena. O Cruzeiro, repito, tentando ampliar a vantagem para chegar no Mineirão com uma vantagem ainda maior na partida do dia 7 de abril. Sábado, a gente falou muito aqui sobre a arbitragem e a arbitragem está definida. E eu quero trazer aqui a escala completa, porque o que eu tinha falado vai acontecer. O árbitro é o Felipe Fernandes de Lima. Ele apitou, se não me engano, um jogo do Cruzeiro, a vitória sobre o Democrata lá em Valadares. E ele apitou a segunda partida, Cruzeiro e Tombense, na semifinal do Campeonato Mineiro. 2 jogos, 2 boas arbitragens. Arbitragens ok. O assistente número 1 é o Felipe Alan Costa de Oliveira. O assistente número 2, Magno Arantes Lira. O quarto árbitro, Murilo Francisco Misson Júnior. Tem quinto árbitro também, e é a Fernanda Nandria Gomes Antunes. O árbitro de vídeo, e esse eu quero chamar a atenção, que é o Emerson de Almeida Ferreira. Ele foi VAR em 2 jogos de polêmicas com o Cruzeiro. O empate com o Atlético lá em Sete Lagoas, quando o Alisson fez um pênalti lá carregando a bola com a mão e o VAR não acionou. E ele foi o VAR também no jogo do Cruzeiro lá no Ipatingão contra o Tombense. Aquele lance do Marlon lá que foi solado, o VAR também não acionou. O VAR acionou a favor do Tombense e não acionou quando era para o Cruzeiro. O VAR acionou também lá em Sete Lagoas quando era para o Atlético e não acionou quando era para o Cruzeiro. Então, Emerson de Almeida Ferreira, em 2 jogos aí de polêmicas contra o Cruzeiro, ele será o árbitro de vídeo sábado lá na Arena. Aí tem o Quality Manager do VAR, que é o Renato Cardoso da Conceição, o AVAR 1, que é o Frederico Soares Vilarinho, AVAR 2, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, e o observador de VAR, que é o Márcio Eustáquio Souza Santiago. Vamos torcer, né, para que a arbitragem ela não roube a cena num jogo tão legal, um jogo tão grande como será este clássico, o primeiro da finalíssima entre Atlético e Cruzeiro. Repito, a bola rolando sabadão, 4h30 da tarde na Arena. Eu quero falar aqui agora sobre uma situação que rendeu muito aí nas últimas horas, que é sobre Marcelo Moreno. Antes até do Marcelo Moreno, deixa eu falar aqui sobre a caravana. A caravana está de volta, hein? Será lá em Varginha, a próxima etapa da caravana, no dia de Cruzeiro e Católica. Então, com certeza ali no sul de Minas, Varginha vai estar lotada. A caravana do Cruzeiro, ela chega a Varginha depois de passar por Pouso Alegre, Juiz de Fora e Betim. O evento será na próxima quinta-feira, 4 de abril, entre 3 da tarde e 11 da noite, no estacionamento do Via Café Shopping. Aí teremos aquela presença de ídolos do Cruzeiro. É um evento muito legal e esse aí vai ser no dia do jogo da Sul-Americana, né? Então você assiste, além disso, o jogo lá no local. Todas as informações, só acessar aí ingresso.cruzeiro.com.br. Vamos lá, sobre Marcelo Moreno. Hoje ele anunciou que se despede do Cruzeiro
e sem jogar nesta volta, nesta passagem dele pela Toca da Raposa 2, vem trabalhando os últimos dias na Toca, fazendo um trabalho de recondicionamento. E aí, Marcelo Moreno e Cruzeiro vinham conversando sobre isso para tentar achar ali uma situação legal. E eles entenderam que o melhor era apenas um agradecimento ao torcedor. Ele vai estar no Mineirão no dia 7 de abril, antes da bola rolar, 1h30, 1 hora antes, para agradecer, para receber homenagens nessa despedida profissionalmente do futebol. E aí, o Marcelo Moreno, na entrevista, ele até falou sobre que desde a morte do pai dele, que ele perdeu o pai, ele vem enfrentando uma luta impressionante, que não tem sido fácil para o Marcelo Moreno jogar sem o grande incentivador da carreira dele, que foi o pai. Então, foi um depoimento até bem legal. O pai dele faleceu em 2022, quando o Marcelo Moreno jogava no Cerro Porteño. E aí ele abriu o coração falando sobre isso, que ele perdeu uma pessoa muito importante que deixou um legado para ele e que ele simplesmente não consegue jogar mais sem o pai. E que essa é uma decisão que foi muito difícil e que ele decidiu isso e agora é o caminho aí para seguir ou para estudar, para trabalhar no futebol de uma outra maneira. E eu acho até que essa questão da despedida do Moreno, eu vi muita gente falando, podia ter feito um jogo festivo ou um jogo oficial aí ele entrar. E vi muita gente até comparando com a despedida do Sobis. A diferença é que ali era final de temporada, o jogo não valia mais nada. Então, eu acho, aí é puro achismo, que para fazer uma despedida agora, primeiro que o calendário não tem vaga mais, né? E como no meio dessas competições, início de Campeonato Brasileiro, fase de grupos da Copa Sul-Americana, essas duas finais do Campeonato Mineiro, como pensar em fazer, de certa forma, uma festa de despedida em jogos oficiais e tão importantes? Enfim, isso aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Voltando da Toca da Raposa 2, mas acho que nada impede também de, em um outro momento, né? Em final de temporada, em uma pausa aí, por exemplo, para uma Copa do Mundo, não que tenha Copa do Mundo agora, a Copa América não vai parar, mas tendo um espaço aí no calendário, acho que nada impede de se pensar nisso. Agora, neste momento da temporada, realmente, aí repito, opinião, galera, eu acho bem complicado pensar em fazer alguma coisa, tirar o foco ali para uma despedida. Não que o Marcelo Moreno não mereça, né? Mas ele chegou nesse acordo também, então toda a sorte do mundo aí para o Marcelo Moreno, que fez questão de se despedir de todos ali na Toca da Raposa 2. E aí, muito legal a forma como o torcedor também vê o Marcelo Moreno e a importância dele para história aqui do Cruzeiro. Eu quero falar na sequência sobre o Martínez do América, mas primeiro eu tenho que dar um recado da Realto, meu amigo. Você está querendo comprar o seu Volkswagen? Aproveite aí este final de semana e passe em uma das lojas da Realto. Tem na Praça da Semiga em Contagem, tem também em Betim. Realto, na hora de comprar o seu Volkswagen, passe na Realto, as melhores condições, eu garanto, hein? Você vai sair de carro zero e pagando um preço muito justo e com benefícios que só a Realto pode te oferecer. Praça da Semiga em Contagem, também em Betim. Eu falei Volkswagen, eu falei Realto. Muito bem, antes do Martínez, o Cruzeiro acertou a renovação de contrato com o Guimeira. O jovem Guimeira é uma das revelações aí da base do Cruzeiro. O Guimeira, ele tinha um vínculo até janeiro de 2026 e agora o vínculo vai até janeiro de 2028, tendo uma valorização salarial, e é um garoto aí que o Cruzeiro trabalha
para um futuro. Ele segue neste momento no time sub-20. Vamos lá agora para fechar sobre Martínez. E aí, o que eu posso dizer? O Cruzeiro teve uma nova conversa na semana passada e a informação que eu tenho é que a proposta, no geral, ela poderia chegar quase que naquela anterior feita pelo Cruzeiro. Mas agora seria da seguinte forma: o Cruzeiro compraria 50%, pagando um valor e colocando obrigação de compra em um determinado número de jogos para comprar mais 40%. E um número de jogos aí totalmente alcançável, e em um determinado período isso ia se cumprir e o Cruzeiro ele teria o Martínez até com a possibilidade de 90% dos direitos econômicos. Em um determinado momento a conversa fluiu, mas depois voltou ao mesmo de sempre, um vai e volta, vai, não vai, e o Cruzeiro informou ao staff do jogador que não tem mais conversa e que essa operação ela não vai se concretizar. Eu até estava comentando com um amigo, falei, acho que a única chance de ter alguma coisa é só se o América chegasse, tá aqui tudo do jeito que você quer, o contrato tá pronto, é só assinar. Se não tiver que conversar mais nada, negociar isso e aquilo, aí talvez poderia. Mas enfim, acho que nem assim. O fato é que era um jogador que o Cruzeiro queria, se esforçou por 2 vezes, mas não saiu o negócio. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!